E aí, gente, bom dia, como é que você está? Seguindo aqui mais um vídeo de avaliação do canal Barretos Cars, o carro da vez é essa Chevrolet Montana, ano 2019, modelo 2020, na versão Sport com o motor 1.4. E lembrando que essa aqui é mais uma unidade que está no pátio de usados da Bavep, nossa parceira Chevrolet do canal. Então, se quiser tirar alguma dúvida em específico dessa unidade, só entrar aí na descrição do vídeo. Já vai curtindo aí o vídeo, se inscreve no canal, pode comentar que eu respondo todo mundo. E nesse vídeo aqui vamos falar os pontos negativos dessa Montana. Bom, gente, começando aqui pela parte de fora, a falar os pontos negativos da Montana. E para mim o ponto negativo é no visual. Você vê que ele tem esse farol aqui meio de Agile, de Cobalt. Até com essa máscara negra não ficou tão ruim, mas para mim o design do carro perdeu muito com essa frente aqui. Particularmente eu prefiro a primeira Montana, aquele visual mais antigo, eu acho mais bonito. Então, na parte de design, esse carro, apesar de ser bem novo, ele tem essa referência ruim, na minha opinião, de Agile e Cobalt. Na parte do visual, para mim já foi um belo de um ponto negativo. E, na minha opinião, o ponto negativo mais grave desse carro é a escolha do motor, esse motor 1.4 nessa Montana. Eu fiz testes na rodovia e também andando aqui na cidade, e tanto com o ar ligado como o ar desligado, o carro não tem um bom desempenho. Esse 1.4 aqui ele é bem fraco, infelizmente, e lembrando, é um carro de trabalho, um carro de carga. Se comigo, sozinho dentro do carro, sem nenhuma carga, já estava ruim, imagina com a caçamba cheia, que é o principal objetivo desse carro. Então, na parte de motor, essa escolha foi ruim, belo de um ponto negativo. O motor deveria ser, sim, mais forte. E outro ponto negativo, gente, vendo que esse carro aqui, ele é um carro de trabalho, de carga, né? Então, o normal dele é estar com a caçamba cheia para trabalho. E se você tiver embalado aí em algum momento, ou rodovia, ou até acesso de cidade mesmo, você vai perceber que o carro não vai frear bem. Na parte traseira aqui é um disco a tambor, coisa bem antiga, e que não tem o mesmo desempenho da parte dianteira aqui, que já é tradicional em vários carros ter o freio a disco. Então eu acho que nesse tipo de carro, como ele sempre está com carga, e aí em alta velocidade, né, o pessoal está sempre correndo para entregar o mais rápido possível, para mim seria muito importante ter sim o freio a disco nas quatro rodas para ajudar a frear no momento de necessidade. Então, ponto negativo. E olhando aqui na traseira, gente, você vê mais um ponto negativo, que é o carro não ter nenhum sensor de ré. Ele não tem nem a câmera e nem o sensor de ré. Eu particularmente prefiro só o sensor de ré, se for para ter somente um, e esse carro aqui não tem nenhum deles. Então, é um belo de um ponto negativo na parte de opcionais desse carro. E mais um ponto negativo que eu vi aqui na Montana, gente, que na parte da caçamba, só relembrando que ela é a versão Sport, então ela não é a versão mais barata. E mesmo assim, quando você abre aqui a caçamba, ela desce de uma vez. Você vê que ela só tem essas cordinhas simples. Se fosse na versão aí mais barata de entrada, tudo bem ter essa cordinha. Mas como é a versão Sport, a versão mais cara, na minha opinião deveria ter sim o braço pantográfico. Assim como alguns carros têm no capô do motor também, facilitaria bastante subir e descer essa caçamba aqui, essa porta de caçamba, né? Então, para mim, é um ponto negativo, sabendo que ela é a versão Sport, não é a mais barata, e tem essa descida aí. Então, para facilitar, deveria ter sim o braço pantográfico, ponto negativo. Só adicionando ao ponto negativo, referente à caçamba dessa Montana, gente, adicionar que essa informação é referente à chave. Você vê que só tem o destranca e o tranca. Aqui tem até a preparação, mas não tem o botão que iria ajudar bastante de abrir automaticamente a caçamba, mas abrir automaticamente com aquela cordinha ali não seria legal, né? Então, o que seria o mais importante? Ter o braço pantográfico ali na caçamba, na hora de abrir e fechar, e aí ter também aqui o botão, porque aí você abrindo aqui, a caçamba iria abrir devagar, do jeito que está aí nessa cordinha. Mesmo se tivesse o botão aqui, ela ia abrir de repente e até causar acidente aí. Então, mais um ponto negativo, não ter o acionamento aqui da caçamba na chave. Você vê que tem até preparação, mas não colocaram. Então, foi uma economia burra, ponto negativo. E um outro ponto negativo, gente, que eu vi aqui no interior do carro é referente ao ar-condicionado e desligar e ligar o carro. Você vê que aqui no momento o ar-condicionado está ligado e está com o recircular ativado, que aí o ar-condicionado fica mais forte no interno do carro, porque não entra o vento de fora. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou desligar o carro. O carro está desligado. Vocês viram que o recircular estava ativado. Agora eu vou ligar o carro novamente. Esperar todas as luzinhas de check apagarem. Deu partida. O ar-condicionado já ficou ligado.
mas você vê que o recircular ele desliga. Conforme o liga e desliga do carro, o recircular desliga. Então, isso aí no dia a dia, nessa voltinha que eu dei no carro, né, eu já percebi que isso aí enche o saco. Você tem que voltar aqui, apertar de novo, e aí sim o ar fica na potência máxima, porque não entra o vento de fora. Então é um ponto negativo, porque deveria já ser automático. E não é exclusivo da Montana. Você vê que carros até mais caros, tipo a Amarok, também tem esse defeito. Então, ponto negativo. E outro ponto negativo, gente, na minha opinião, tão forte quanto a escolha do motor, é a escolha do câmbio. Você vê que ele é um câmbio simples aí de 5 marchas. E esse carro é uma versão 2019, modelo 2020. Não é um carro velho. Então, na minha opinião, deveria ter sim um câmbio aqui de 6 marchas. Não só visando economia, mas também o carro em si ele ia ficar mais elástico. Principalmente esse carro aqui que é de carga, né, para fazer transporte. Então, o pessoal iria gostar bastante de uma sexta marcha. Para mim é um belo de um ponto negativo não ter a sexta marcha nesse carro. E um ponto negativo que eu vi na interna desse carro, referente aqui à parte da ergonomia, é esse freio de mão. Você vê que ele é deslocado para o lado de cá. Ele não é reto, olha. Aqui seria reto, seria nessa peça aqui. Você vê que tem esse desenho, não sei porquê, mas tem esse desenho e não tem nada. Então, eu acho que o freio de mão deveria ser aqui, igual na maioria dos carros. E não, nesse carro aqui ele é puxado aqui para a esquerda, quase debaixo ali do banco. Então, é estranho. Vou até botar aqui o pé no freio para garantir. Ponto morto. Olha, eu vou descer o freio de mão. Ele fica pro lado aqui esquerdo. Então, é estranho ver isso. Parece que o carro foi feito torto. É bem estranho. Na hora que puxa também, ele fica diferente. Ele não fica retinho igual todos os carros que a gente sempre viu. Então, ponto negativo na parte da ergonomia. E um ponto negativo que eu vi aqui, gente, na interna do carro, referente à ergonomia, você vê que não tem o ajuste de altura do volante. O ajuste de profundidade já é mais raro, né? Mas acho que pelo menos o ajuste de altura do volante deveria ter. Só confirmar aqui, né, olhando dos dois lados, realmente não tem o ajuste de altura do volante. Então é um ponto negativo aí na parte da ergonomia. Ou você encaixa aqui nessa posição, ou você não encaixa. Beleza, gente? Esse foi o vídeo aí falando dos pontos negativos dessa Chevrolet Montana Sport, ano 2019, modelo 2020. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, pode comentar coisas com todo mundo e passa o link para os seus amigos. Falou!